Boa tarde a todos. Eu e meu grupo somos da Universidade Federal Rural da Amazônia, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do campus Tumeaçu. Nosso tema são as hipóteses de defesa das plantas da herbivoria, da disciplina de interação inseto-planta. Nossa docente é a professora Emicelli Moraes de Castro Souza. Os discentes eu, Bianca Souza, Camila Braga, Isabel Artner, Larissa Pantoja, Larissa Sayuri e Walter Hugo Tenório. A herbivoria é uma interação antagonista, onde o herbívoro utiliza a planta como fonte de alimento. E além de utilizar a planta como fonte de alimento, ele utiliza como abrigo. E essa planta hospedeira, ela sofre redução nas taxas de desenvolvimento, como resultado da perda de tecido fotossintético. Esse tecido fotossintético que armazena as substâncias. E as taxas de herbivoria, elas variam entre as espécies, mas podem também variar dentro de uma mesma espécie devido às várias diferentes formas de defesa da planta em relação ao inseto. A importância dos estudos em taxas de herbivoria, eles são feitos através de testes para saber a intensidade da herbivoria. Eles são feitos por meio de evidências em ambientes diferentes, com espécies diferentes e das diferentes histórias evolutivas das interações inseto-planta, assim como pela quantidade de insetos e a quantidade de plantas. Aqui são algumas imagens de herbivoria que mostram como os insetos fazem nas folhas. Esses estudos, eles são testados a partir das 3 hipóteses existentes dentro da literatura. A primeira é chamada de hipótese do estresse, a segunda ela é chamada de hipótese da abundância e a terceira ela é chamada de hipótese da disponibilidade de recursos. Essas plantas, elas não são passivas às injúrias causadas por herbívoros e por isso criam mecanismos de defesa. Essa taxa de crescimento, de intensidade que tem nos estudos, elas são baseadas e testadas por meio dessas 3 hipóteses. Depois que dessas hipóteses, ela é falada muito sobre os mecanismos de defesa que essas plantas fazem. Olá, eu vou falar um pouco sobre a primeira hipótese, que é a hipótese do estresse. E essa hipótese do estresse pode ser abiótica ou biótica, sendo que qualquer fator ambiental, biótico ou abiótica, pode ser um fator de estresse para as plantas, que se for numa dosagem muito alta ou muito baixa, pode elevar o estresse do indivíduo. Os fatores abióticos, eles são temperaturas extremas, alta salinidade, déficit de nutrientes. Em alta dosagem pode levar ao estresse das plantas. E o biótico, as plantas, animais, micro-organismos, assim vai elevar o estresse no indivíduo. Na maior parte do tempo, as plantas elas possuem pouco nitrogênio, assim disponível nos seus tecidos, que torna inadequado para herbívoro. Sendo ao contrário, a hipótese ela diz que se o indivíduo ocorrer estresse, um dos motivos é que tem mais concentração de nitrogênio nas suas folhas
e assim aumentando a sua atratividade para os herbívoros, e assim também menores defesas químicas, assim sendo mais atrativo para a herbivoria. Que seria a hipótese da abundância. A intensidade de herbívora pode estar relacionada à abundância das espécies vegetais. As plantas mais abundantes, por serem encontradas mais facilmente por herbívoro, invertem mais em defesa química do que as plantas menos abundantes. Dessa forma, a abundância teria uma relação inversamente proporcional à herbivoria. Por outro lado, a hipótese de estresse propõe que as espécies abundantes são resultado de um maior investimento em desempenho, ou seja, no crescimento e na reprodução, do que em proteção contra a herbivoria, uma vez que a produção de defesa química é muito custosa para a planta. Portanto, indivíduos em ambientes estressantes invertem proporcionalmente menos em defesa e mais em desempenho. Assim, a abundância seria diretamente proporcional à herbivoria. Na hipótese da disponibilidade de recurso, propõe que plantas em ambientes pobres em recursos, independente da sua abundância, investem mais em defesas físicas e químicas, já que o custo para a planta de repor novas folhas e tecidos que se perderam é maior do que conservá-las. Com essa maior produção em defesa, a planta garante a diminuição dos ataques à herbivoria. Eu vou falar sobre os exemplos das hipóteses. A primeira hipótese que eu vou falar vai ser a hipótese do estresse, no qual a planta vai estar sujeita a uma degradação de enzimas ricas em nitrogênios, na qual a folha vai começar a perder sua cor, vai ficar mais seca, assim como a gente pode ver na imagem. E um ambiente estressante pode favorecer a essa degradação, na perda de enzimas de nitrogênios, e também vai reduzir a síntese de proteínas nas folhas. O que seria um ambiente estressante para isso? Seria um ambiente com alta exposição ao sol, alta salinidade e grande exposição ao vento. Aqui temos dois exemplos de hipótese da abundância, na qual o inseto vai estar se alimentando da planta, da folha, né, no caso, e vai estar se alimentando daquela recurso que está favorável para ele. E hipótese da disponibilidade de recursos. Em ambientes com baixa disponibilidade de recursos, as plantas tendem a apresentar baixa taxa de crescimento e alta longevidade das folhas. Aqui no exemplo a gente pode ver, né, que ocorre esse ambiente com baixa disponibilidade, e também que está ocorrendo a herbivoria aqui nesse exemplo. Então, pessoal, agora que já foi mostrado para vocês os conceitos da fitofagia e das hipóteses, eu vou só dar uma continuidade aqui com vocês e uma conclusão do contexto, tá? Bom, primeiro nós temos a fitofagia, que são as variadas interações entre as plantas e insetos. Essas interações são como os insetos comerem as plantas, né? E com esse ato dos insetos comerem as plantas acabam tendo que desenvolver seus próprios mecanismos de defesa. E essas defesas sendo divididas em três hipóteses, tendo a hipótese 1 do estresse, a hipótese 2 da abundância e, por último, a hipótese 3 da disponibilidade dos recursos. Com isso, nós temos alguns benefícios e malefícios. Benefícios esses como usarem esses insetos como agentes biológicos contra
plantas daninhas, no caso como samambaias que crescem em plantações de dendê. E com isso nós temos também os malefícios, que são a destruição dessas plantações, como por exemplo a recente nuvem de gafanhotos que veio trazendo prejuízos ali no país do Uruguai e também no estado do Mato Grosso, aqui no Brasil. Com isso nós temos algumas variedades de consumo, que se dá pela diversidade de aparelho bucal presente nesses insetos, como por exemplo eu botei aí na borboleta, que na sua fase primária tem um tipo de aparelho bucal e pós-metamorfose tem um outro tipo. E esse trabalho sendo feito em conjunto com esses discentes, sendo a Bianca Souza responsável pela introdução, a Larissa Pantoja pela primeira hipótese, a Camila Braga pela segunda hipótese, Larissa Sayuri com a terceira hipótese, a Isabel Artner com os exemplos e Walter Hugo com a conclusão. Essas são as nossas referências. E por fim, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida e que tenham entendido a nossa proposta aqui, o nosso assunto. E fica aqui os nossos agradecimentos a vocês. Muito obrigado.